Estávamos dirigindo saindo da rodovia, e eu me lembro que estava estacionado, ou parado na rodovia para o sinal, e eu estava prestes a virar e tentar ir ao lugar de sanduíches, e eu olhei para o lado e havia um morador de rua. Ele segurava uma daquelas placas de trabalho por comida. E eu olhei para o lado e eu disse, esse cara é isso que precisamos. Precisamos das informações desse cara. Olá, sou Matt Cox e esta é a parte 7. Eu acredito da minha história, o tubarão na piscina de casa, e... Deixe-me prosseguir. E então, a última coisa que falamos foi que eu tinha a Becky e acabamos de sair de Atlanta, Geórgia. Agora estávamos em Charlotte, Carolina do Norte, e Becky estava usando o nome Michelle Joseph, e eu estava usando o nome Michael Eckert. Lembro-me de que chegamos lá e tivemos que começar a comprar. Tínhamos um monte de dinheiro, acho que algo como $400 mil em dinheiro. Então começamos a comprar móveis. Morávamos em um prédio de apartamentos muito bonito no centro de Charlotte. E nós começamos a comprar móveis. Lembro que entrávamos e eu tirava dinheiro e lembro que o cara dizia: se você me der mais de $10 mil em dinheiro, tem um cartão de crédito, um cheque, algo assim? Não, porque estávamos apenas abrindo contas bancárias e coisas assim. E eles diziam, sim, cara, se você não tem essas coisas e me dá mais de $10 mil, eu tenho que declarar. Então dissemos, olha, vamos fazer o seguinte, vamos comprar esses 2 móveis por $8 mil e voltarei amanhã. E o cara disse, legal, volte no próximo dia, compraria o sofá por 7 ou 8 mil, voltaria no dia seguinte, fizemos isso ao longo de uma semana, conseguimos algo como 30 ou 40 mil em móveis, acabei comprando um carro. Eu comprei um Infiniti, o Beck comprou um... Ela também tinha um Infiniti. Pegou um Nissan, qual é mesmo? Pegamos um 150 e também um Infiniti. Nós pegamos o Infiniti, ou seja lá o que era, o SUV. Escute, nós compramos, 3 carros, conseguimos um bom apartamento e, começamos a sair. Esperando para armar o próximo golpe. Lembro que fomos para a Jamaica e eu tive que tirar um passaporte, o que não foi difícil de fazer. Porque já tive a carteira de motorista de Michael Eckert, né, como se fosse uma emissão da Carolina do Norte. Eu obtive uma carteira de motorista emitida pelo Departamento de Veículos Motorizados Estadual. Possuo uma carteira de motorista em nome de outra pessoa. Eu tinha encomendado todos os documentos dele, sabe? Eu tinha conseguido todas as informações dele porque eu tinha feito um anúncio como uma compra. Não compre aqui. Ele era um bom crédito, mau crédito, sem problema. App gratuito, solicitações de hipoteca gratuitas, ligue agora. E então as pessoas ligavam e eu pegava todas as informações delas e depois eu pedia os documentos delas. Eu já tinha todos os documentos desse cara e uma carteira de motorista. Eu entrei e consegui um passaporte sem que eles perguntassem se eu era cidadão americano. Eles não verificam sua cidadania, impressões digitais ou outros dados pessoais. Até hoje não fazem. Sempre ouço dizerem que não fazem mais isso. Bem, então você deve ser um idiota, porque, sabe, como as pessoas dizem, eles pedem impressões digitais agora. Sério? Eu acabei de tirar um passaporte. Sou um criminoso e não me pediram nenhuma impressão digital. Se você é um cidadão dos Estados Unidos, da América, parece que eles não pedem mais impressões digitais atualmente. Eu tinha minha certidão de nascimento e uma carteira de motorista, consegui um passaporte. Mesma coisa. Michelle Joseph conseguiu o dela. Michael Eckert conseguiu o dele. Fomos para a Jamaica. Lembre-se, a primeira coisa que Beck fez quando fomos para a Jamaica foi ela sair na praia e pegar um monte de maconha. O que mais você sabe que fomos e fizemos todas as coisas? Dirigimos quadriciclos e andamos de jet ski. Ficamos por cerca de 10 dias. Nós saímos. Ficou chato depois de um tempo. Ela estava me deixando louco. Então voltamos. Quero dizer, você sabe, estou passando pelo controle de passaportes. Estou passando pelo controle de passaportes? Você sabe, o centro de passaporte com um falso... Bem, um passaporte real que me foi emitido pelo Departamento de Estado, mas... Você sabe, eu me aproximo e coloco o passaporte e você diz, você sabe, eles dizem, ei, você sabe, bem-vindo de volta à América, foi
a negócios ou prazer, né? E você diz, eles perguntam a você, ou voltando, eles perguntam a você, digo, foi um prazer, acabamos de voltar da Jamaica. Eles dizem, ok, você pode entrar. Então você sabe, olha, quero dizer, eu adoraria mentir e dizer que, o estresse estava me matando e eu não conseguia dormir à noite, mas a verdade é que você sabe que era bem legal andar por aí com passaportes falsos. Bem, passaportes. Você tem passaportes falsos. Você tem carteiras de motorista falsas. Estou dirigindo um carro no nome do cara. Naquela época, eu dirigia um carro esportivo de 50 a 60 mil, que hoje provavelmente custa 80 a 100 mil. Estávamos dirigindo carros esportivos e SUVs, morando no centro de Charlotte, vivendo uma vida bastante decente, mas gastando o dinheiro muito rápido. Em um determinado momento, estávamos dirigindo e eu me lembro que a Beck disse, olha, você sabe que estamos roubando identidades. E você sabe que em algum momento vamos ter que conseguir. Ela estava tipo, você sabe que estamos roubando as identidades desses caras. E coisas assim, tipo, você sabe que está preocupado se isso vai te alcançar algum dia. E eu sei o que era. Eu me lembro do que acionou isso. Eu estava dirigindo um dia e eu estava correndo porque, ouça, se você não se importa com isso, você está mantendo sua carteira de motorista porque só vai tê-la por 6 meses. Durante um ano você dirige como um louco. Eu estou dirigindo como um maníaco e então eu estava correndo e este policial me parou como um policial rodoviário. Ele me parou e eu me lembro que a Beck estava surtando. Meu Deus, estou tão preocupado, meu Deus, meu Deus. Eu estou... Tipo, acalme-se, eu tenho uma carteira de motorista. Então, eu dou ao cara a carteira de motorista e ele me pergunta, sabe, como você estava indo? Eu estava, tipo, eu não tenho ideia de quão rápido você estava, quanto tempo você estava atrás de mim. Em um ponto eu estava fazendo, tipo, 90, 95 milhas por hora. E ele estava simplesmente chocado. Mas eu quero dizer, o que eu me importo? Escreva, me dê a multa. O que é uma multa de 300 ou 400 dólares? Eu não me importo, eu tenho 400 mil dólares em dinheiro, ou provavelmente 300 mil dólares neste ponto, nós gastamos tanto dinheiro. Então o cara me dá a multa e sai, e Beck diz, você sabe, você está preocupado com... Você não está preocupado com esses policiais. Tipo, você está preocupado com, sabe, o que aconteceu? Tipo, nós não precisamos de um permanente, não precisamos de um permanente. Identidades. E eu lembro que eu disse, sabe, nós precisamos de identidades permanentes com certeza. Vamos ter que... Estou tentando descobrir isso agora. Tipo, eu estava sempre na minha cabeça pensando em como fazer isso, como fazer aquilo. E eu disse, meu problema é que o que me preocupa não é que o policial vai descobrir que estou usando uma identidade falsa ou uma ID falsa. O que me preocupa é que o cara cuja carteira de motorista eu agora possuo em seu nome, quando eu o entrevistei por telefone, ele me disse que tinha tido uma dirigir sob influência de álcool, como 3 ou 4 anos atrás, e ele tinha perdido sua licença, mas ele a tinha novamente, porque quando eu perguntei a ele sobre isso, uma das coisas que eu perguntei a esses caras era se você já teve um crime grave, e ele disse, não, eu na verdade tive meu carteira de motorista tirada por uma dirigir sob influência de álcool, como seja lá o que for, 3, 4 anos atrás, mas foi por tipo 1 ano, mas eu a recuperei, tipo, eu não acho que isso foi um crime grave, e eu estava tipo, ok, meu medo era, e se eu estiver dirigindo com a carteira de motorista desse cara e ele perdeu sua licença, e se ele cometeu um crime grave, e se ele foi parado e pegou outra a dirigir sob influência de álcool, e sua licença foi suspensa e eu estou dirigindo em outro estado com a carteira de motorista dele, e como o sistema de hub que eles usam provavelmente diria aos outros estados que esse cara tem uma dirigir sob influência de álcool, então eu poderia estar dirigindo com uma licença suspensa e não saber, e eu disse que esse é o meu medo, e eu disse, e ela estava tipo, o que você quer fazer sobre isso? Eu disse, bem, precisamos ser capazes de obter as identidades e identificação das pessoas que são pessoas reais, que não estão usando essas. E eu me lembro que ela estava tipo, como assim? Tipo, quem você quer pegar? E eu disse, eu não sei. Ela disse, tipo, pacientes mentais ou algo assim. E eu pensei, como conseguiremos as informações deles? E ela diz, eu não sei. E quanto a prisioneiros ou detentos ou algo assim? Pensei sobre isso, mas não sei. E se for meu medo? Sobre meu medo de obter informações de detentos ou prisioneiros. Digamos que alguém como aquele cara com pena perpétua, ele tem um verdadeiro cartão de segurança social, data de nascimento ou certidão de nascimento, cartão de segurança social. Ele tem todas essas coisas e nunca mais vai usá-las. Ele seria perfeito.
Mas meu medo era que, se eu fosse parado e estivesse usando a carteira de motorista dele, ou até mesmo pudesse ir ao Detran, talvez, pelo que eu sei, haja algum tipo de verificação lá onde eles verificam seus antecedentes criminais ou algo assim, eu não sabia. E se eu fosse preso, esse cara, eles pensariam, meu Deus, esse cara deveria estar na prisão, e bam, eles me pegariam e então me colocariam as impressões digitais e descobririam que eu sou procurado. Então eu estava tipo, eu não sei. E se eles fizerem uma verificação, eu não tenho certeza. Então aconteceu de estarmos dirigindo, íamos pegar algo como um almoço e estávamos indo para um subway, sabe? Num subway. Ao dirigir fora da rodovia, paramos no sinal antes de virar para ir a um lugar de sanduíches. Olhei para o lado e vi um morador de rua segurando um daqueles sinais de trabalho por comida. E eu olhei para ele e disse: esse cara, é isso que precisamos. Precisamos das informações desse cara. E a Beck estava tipo: você está falando sério? Esse cara, ele é um morador de rua. E eu estava tipo: sim, pense nisso. Ele não está usando as informações dele. Ela estava tipo: sim, mas e se ele se limpar e isso e aquilo? Eu estava tipo: eu não sei. Eu disse: eu não acho que esses caras se limpam. Eu acho que muitos têm problemas mentais e ela estava tipo, bem, ele provavelmente perdeu a licença. E eu disse, vamos descobrir. Ei, espero que você esteja gostando do vídeo. E se você estiver interessado em comprar uma pintura minha, minhas informações de contato estão na descrição, de volta ao vídeo. Então eu dirigi até o outro lado da rua, deixei ela entrar e pegar um sanduíche. Eu atravessei a rua até o cara e disse, ei cara, posso falar com você por um segundo? Eu te dou $20 rapidinho. E ele disse, ah sim, o que houve, cara? Então eu dei a ele $20. Eu disse, escute, cara, eu tenho algumas perguntas rápidas, cara. Eu disse, e ele disse, o que você está fazendo? Está fazendo uma pesquisa ou algo assim? E eu disse, uma pesquisa. E eu disse, não, eu lembro. E eu disse, não, porque tem muitos pesquisadores por aqui. E ele disse, bem, eu quero dizer, temos muitos sem teto. Temos muitos, sabe, temos como assistentes sociais e coisas assim. E eu pensei, ah, bom saber. Então ele está acostumado com as pessoas se aproximando dele, fazendo perguntas como assistentes sociais. Então eu disse, bem, primeiro de tudo, eu disse, quando foi a última vez que você trabalhou? E ele disse, cara, faz. Eu esqueci o que ele disse, sabe? Faz 5, 10 anos ou algo assim, 6 anos, 7 anos. Eu perguntei o que houve. Ele respondeu que perdeu o emprego e é um alcoólatra. Ele disse, eu bebo e é isso que eu quero fazer. Eu disse, você acha que há alguma chance de você voltar a ter um emprego remunerado novamente? Como conseguir um emprego trabalhando 40 horas por semana? Lembro que ele olhou em volta e disse, é isso pra mim. Eu fiquei tipo, ok. Eu perguntei, você tem carteira de motorista? E ele disse não. E eu perguntei, foi suspensa? Ele disse que, bem, primeiro ele não tem, e segundo ele disse que não, ele apenas acha que provavelmente está vencida ou algo assim. Perguntei se ele seria pego por dirigir embriagado, e ele respondeu questionando como seria pego. Ele afirmou que não dirige e não possui um carro. Ele me deu um endereço, mas quando olhei em volta, percebi que na verdade ele morava na floresta. E então eu disse, você já teve problemas antes? Ele disse, sim, já fui preso algumas vezes por coisas como vadiagem, ociosidade e embriaguez em público e coisas do tipo. Ele afirmou que todos esses são delitos menores. Continua dizendo que mantém pessoas como ele na prisão por 30 dias e depois os soltam. Eu pergunto, você não recebe liberdade condicional? Ele é tipo, bem, olha em volta, mano. Como posso cumprir liberdade condicional? Não tenho casa. Então não tenho para onde ir e não posso pagar. Eu pago ao meu estado como se fosse uma liberdade condicional estadual. Eu não posso pagar a liberdade condicional estadual. Eu não posso ir ao meu oficial de liberdade condicional. Eu não posso. Eu não tenho um emprego lucrativo. Eu não tenho um endereço para o qual você possa ir. Eu não estou empregado de forma lucrativa. Como você não pode me colocar em liberdade condicional, eu não atendo a nenhum dos requisitos. Ele disse que o juiz vai mantê-lo preso por 30 a 60 dias e depois simplesmente o soltam. E eu pensei, ok, então ele tem a capacidade de tirar uma carteira de motorista, ele provavelmente nunca será pego dirigindo embriagado, pois nunca mais irá dirigir. Ele não planeja sair, arrumar a vida e conseguir um emprego. O cara quer ser um alcoólatra, apenas beber e implorar para que as pessoas lhe deem dinheiro suficiente para comer. E beber, então eu pensei que esse cara é perfeito. Ele é perfeito porque tem um número de segurança social e uma certidão de nascimento em algum lugar. Eu agradeci, dei mais $20 a ele e fui embora.
Então, eu fui para casa naquela noite e escrevi o que chamei de pesquisa estatística, uma pesquisa estatística folha de análise ou algo assim. Eu esqueço exatamente o que você sabe, formulário de análise estatística, seja lá o que for, e eu lembro que coloquei como o símbolo da segurança social, eu copiei, sabe, cortei e colei, e eu coloquei no meio e escrevi formulário de pesquisa estatística repetidamente por todo o caminho. E aquilo era como uma folha de rosto. E então você virava, e na segunda era como o formulário número 2207, e então dizia, sabe, que foi impresso no escritório do governo, e eu basicamente copiei a maior parte do que está em um formulário, um básico, como um formulário de solicitação de hipoteca. Então, na parte de baixo havia muitos números, local de impressão, número do formulário e várias informações desnecessárias. Imprimi tudo isso e escrevi 17 perguntas. As perguntas eram como nome, data de nascimento, onde você nasceu, o estado, condado, em quais estados você teve identificação de motorista, você já teve um passaporte, você já esteve no exército dos Estados Unidos da América, qual é o seu número de segurança social, qual é o nome de solteira da sua mãe, você já foi preso, você tem algum crime grave? Você já esteve na prisão? Você tem algum crime grave? Eu tinha uma lista inteira. Você já visitou os Estados Unidos? Militar? Tanto faz. Eu tenho uma lista inteira de perguntas. Você recebe vale alimentação atualmente? Você já recebeu vale alimentação ou alguma assistência do governo? Blá blá blá. Você está no Medicare, Medicaid? Eu passei por tudo. Você recebe moradia do governo? Eu passei por todo tipo de coisa. Escrevi as perguntas e imprimi vários formulários. Fui e comprei uma prancheta. Peguei um pequeno crachá de plástico e coloquei minha foto no crachá. E fiz o que eu pensei que talvez um pequeno crachá do Exército da Salvação pareceria. Eu fiz isso, estava escrito pesquisador estatístico, e dizia, você sabe, Exército da Salvação, e tinha algum nome inventado, na verdade. Acho que dizia Michael Eckert, e então tinha a minha foto. Eu realmente usei a foto que estava no meu cartaz de procurado, então coloquei essa foto, coloquei no meu cinto, e peguei minha pequena prancheta com minhas folhas e saí e dirigi até encontrar um grupo de sem-teto e simplesmente me aproximei deles. Eu disse, ei, cara, estou fazendo uma pesquisa para o Exército da Salvação. Estamos tentando descobrir onde vamos colocar nossa próxima instalação para indigentes. Eles ficaram tipo, indigente? Eu disse que era uma instalação para sem-teto. E eles responderam que não estavam interessados. Perguntei se importariam de responder a uma pesquisa. Eles disseram que não estavam interessados e eu respondi, ei, mano, eu disse paga $20 em dinheiro agora mesmo. Dinheiro agora mesmo? Você vai me dar $20 em dinheiro agora mesmo? Eu disse agora mesmo, em dinheiro. E eles estavam tipo, sim, cara, do que você precisa? Então você tem que pensar, você tem que dirigir por muito tempo para encontrar um cara, um homem branco e uma mulher branca em seus 30 anos. E isso é muito tempo dirigindo. Então acabei entrevistando várias pessoas durante o dia, talvez 3 ou 4 ou 5 pessoas por dia, sabe? Não leva tanto tempo, são algumas horas. Leva algumas horas aqui. Na maioria das vezes você está apenas dirigindo e procurando. E claro, a primeira coisa que eu digo é, uma dessas perguntas logo de cara era apenas, você tem um endereço onde recebe correspondência, você é sem teto, sabe? É esse tipo de coisa. E se eles fossem sem teto, bam, tava ligado. Então eu comecei a fazer as perguntas. Bum, 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 bum. Pegue as informações deles e vá para o próximo. Vá para o próximo. Então, uma vez que eu obtive as informações deles, eu então encomendaria os documentos deles, eu encomendaria os cartões de segurança social deles, eu encomendaria as certidões de nascimento deles, eu obteria todas as informações, eu me registraria para votar em nome deles, eu encomendaria os históricos escolares do ensino médio deles. Essa era uma das coisas que eu perguntava. Era se eles haviam se formado no ensino médio. Se sim, onde você tem um diploma universitário. Se sim, onde então eu obteria os históricos escolares do ensino médio deles, eu conseguiria, então, eu encomendaria todos os documentos que eu pudesse pensar. Uma vez que eu obtive esses documentos, é claro, então eu iria ao departamento de veículos motorizados local, é claro. Eu, obviamente, tinha que ter certeza de que não poderia entrar em um departamento de veículos motorizados local em um estado em que eles tivessem uma carteira de motorista, razão pela qual eu sempre perguntava em quais estados você teve uma licença ou uma identidade. Então, se eu dirigi até a Carolina do Sul e conversei com pessoas na Carolina do Sul, eu conseguiria uma identidade
na Carolina do Norte, ou onde quer que seja, sabe? Tennessee, ou Alabama, ou Texas, ou, sabe, Florida. Então, acabei entrevistando um monte de caras na Carolina do Norte. E então, consegui identificações na Carolina do Sul e no Alabama. Então, deixe pensar o quê? Ah, sim. Então eu estou tentando pensar, porque nós temos um monte de IDs e nós estávamos abrindo contas bancárias. Aqui está o quê? O que aconteceu foi que eu estava tentando pensar de onde eu consegui esse cara. Então eu acabei dirigindo a Becky, queria ir ver seu filho e seus pais. Então nós dirigimos acabamos dirigindo caramba, para onde nós dirigimos? Estou tentando lembrar se eu fui para Nova Orleans antes disso. Sim, acho que já tínhamos ido para Nova Orleans. Sim, já tínhamos ido para Nova Orleans antes disso. Então nós dirigimos para Las Vegas e nós vamos para Las Vegas. E eu estou andando por Las Vegas. Eu já contei essa história? Não, eu não poderia ter contado porque estávamos na Carolina do Norte quando isso ocorreu. Então nós dirigimos para Las Vegas e vamos para Las Vegas. E Beck vai, e ela vê sua mãe e seu padrasto, e vê seu filho, e nós fomos e compramos para eles um monte de coisas. Compramos para o filho dela algo como $2.000 em presentes, e eu me lembro que nós demos a ela. Estou tentando lembrar de quanto dinheiro nós encontramos. Nós fomos e pegamos o ex-marido dela, que estava criando o filho dela, e nós demos a ele talvez 20 mil, 10 ou 20 mil, eu esqueço exatamente quanto, mas nós demos a ele uma boa quantia de dinheiro. Eu fui até ele era um manobrista em um hotel, e eu simplesmente me aproximei dele, e eu disse o nome dele, ele se virou, ele me olhou, eu esqueço o nome dele agora, e eu disse, sabe, seja lá qual for o nome dele, sabe, Tim, ou seja lá o que for, eu era tipo, ei Tim, e ele era tipo, sim, o que posso fazer por você? Eu disse, meu nome é Matt Cox, eu disse, você sabe quem eu sou? E ele estava tipo, sim, o que está acontecendo? E ele disse, e ele perguntou como está a Beck, ele perguntou como está a Beck, e eu disse, a Beck está bem? Eu disse, ela está ali, e eu disse, ela quer te dar algum dinheiro para o filho dela, e então nós demos a ele uns 20 ou 30 mil. Eu esqueço quanto foi, 10, 20, seja lá o que for, vamos dizer 20, então foram 20 mil em dinheiro, ou 30 mil em dinheiro, e ele pegou o dinheiro, e a Beck foi e passou o dia com o filho dela, e conversou com os pais dela, e então nós fomos por aí enquanto estávamos lá, tipo, sabe, nós ficamos lá por dias, e ela gastou 1 tonelada de dinheiro jogando, tipo, ela não é uma boa jogadora. Claro, você sabe, ela era uma viciada em jogos, então sabe, ei, espero que você esteja gostando do vídeo, queria deixar vocês sabendo que uma das maneiras que eu pago por tudo isso é através de assinaturas no Patreon. Então, se você se juntar ao meu Patreon no nível mais alto, você recebe uma pintura diferente todo mês. As informações de contato para o Patreon estão na descrição. De volta ao vídeo. Joguei Blackjack 2 vezes, ganhei na primeira mão e perdi na segunda. Depois disso, desisti. Meio que gosto de perder, então. E então, nós dirigimos por aí, procurando por pessoas sem teto em Las Vegas, então saímos e eu me lembro que tínhamos ido a alguns lugares, mas, cara, havia tantas pessoas sem teto e eu estava com medo de sair e entrar em uma multidão de pessoas sem teto e começar a tirar notas de 20. Havia tantas delas. Então eu estava surpreso com a quantidade delas e preferia encontrar alguns caras sozinhos. Ela disse que sabia exatamente onde precisávamos ir. Então nós dirigimos por algumas ruas e havia um branco, havia 2, 3 caras brancos sentados em um banco de parque. E eu pensei, eles são perfeitos. Eu salto do carro e vou até eles. Um dos caras se aproxima e pergunta o que pode fazer por mim. Ele pergunta o que eu preciso. Eu digo que estou fazendo uma pesquisa para o Exército da Salvação e pergunto se poderia fazer algumas perguntas rápidas. Ele responde que não está interessado. Eu disse, bem, ei cara, isso paga $20 agora. Ele exige que você lhe dê $20 em dinheiro imediatamente. Eu disse, absolutamente. Eu mostrei o dinheiro para ele. Inclusive tenho o dinheiro agora mesmo. Eu o coloquei no bolso e ele concordou. E ele perguntou, o que você precisa saber? E eu disse, bem, qual é o seu nome? Ele é tipo o Gary, sabe? Então era Gary Sullivan. Eu anoto Gary Sullivan. E você sabe onde você nasceu?
Você sabe, tipo, quantos anos você tem? Onde você nasceu? Qual é o nome da sua mãe? Nome de solteira. E então, eu sigo a lista. E quando chego à pergunta, eu disse, você já foi preso? Ele confirmou que foi preso e eu perguntei se ele tinha cometido algum crime grave. E ele disse, não, eu fui preso por prostituição várias vezes. Ele disse, mas não é. Ele disse, mas não é um crime grave. Aqui você sabe, em Nevada. E eu perguntei, você quer dizer solicitação? Para mim, prostituição é quando mulheres são acusadas disso. Homens são acusados de solicitá-las. E você sabe, então essa foi a minha primeira vez que eu perguntei, você quer dizer solicitação? E ele disse, não, ele é um prostituto. Ele disse que eu ofereci fazer sexo oral em um policial disfarçado por $20. E eu disse, você é um prostituto masculino. E ele disse, sim, ele disse, bem, uma garota tem que fazer o que uma garota tem que fazer. E ele de repente ficou muito efusivo. E eu fiquei tipo, uau. Eu realmente não esperava isso. E eu disse, ok. Então, eu anoto as informações, dou a ele os $20 e ele vai embora. E de qualquer forma, eu me lembro de me virar e olhar para a Becky e ela estava rindo muito, então eu entro no carro. E eu estava tipo, você sabia? E ela disse, o que seu namorado disse? E eu disse, você sabia que isso é o que é isso? Ela disse, essa é uma área. Eu perguntei a ele. Na verdade, eu perguntei a ele. Eu disse, é isso que você está fazendo aqui. Eu disse, todo mundo sabe que essa é uma área para, tipo, trabalhadores do sexo? E ele disse, sim, todo mundo que ele conhece sabe disso. Eu estava tipo, ok. Então, quando eu entrei no carro, Beck estava tipo, o que seu namorado disse? E eu disse, cara, seu filho da mãe. Ela começou a rir, dizendo que já sabia disso quando chegaram lá. Eu sabia que aqueles caras eram prostitutas, Então nós partimos. Voltamos, dirigimos todo o caminho de volta para Charlotte, para Carolina do Norte. E eu tinha conseguido as informações de várias pessoas. Então eu pedi todas as informações deles e acabei recebendo as coisas de Gary Sullivan. E fui para Carolina do Sul, para Columbia, Carolina do Sul. Eu configurei uma caixa United Parcel Service. E fui configurar a caixa United Parcel Service. E depois fui e consegui. Eu me inscrevi. Já tinha me inscrito para várias coisas. E acabei fazendo um contrato de aluguel. Acho que tinha um contrato de aluguel lá. Então, fiz um contrato e fui ao departamento de veículos motorizados local e consegui uma identidade. Então, entrei com a certidão de nascimento de Gary Sullivan, seu cartão de segurança social e uma cópia de seu contrato de aluguel para a caixa United Parcel Service. Então, eles pensaram que era um apartamento. Então, em vez de colocar, como eles sempre te dizem que você não pode fazer isso, você coloca onde está o número da caixa. Em vez de colocar o número da caixa, você coloca o número do apartamento. Eles sempre dizem, você não pode fazer isso. Bem, sim, você pode. Sabe o que você não pode fazer? Essas foram as únicas vezes que tive problemas com isso no departamento de veículos motorizados ou ao abrir como uma conta bancária, se a loja United Parcel Service ou caixas de correio, etc., estivesse por aí há 4, 5 ou 6 anos. Mas se você fosse a uma nova, ela não estaria no sistema. Então, se tivesse acabado de abrir 6 meses ou 1 ano atrás, você poderia fazer isso e o sistema não detectaria. Então eu fui a este lugar que havia sido aberto recentemente, provavelmente no último ano ou algo assim. Eu liguei para perguntar, como de costume, há quanto tempo vocês estão abertos? Nós abrimos há cerca de 8 meses atrás, ou nós abrimos há cerca de 16 meses atrás, ou algo assim. Peguei a informação, fui ao departamento de veículos motorizados, tive uma ideia, redigi um contrato de locação para um apartamento, mas coloquei aquele endereço nele, entreguei a eles. Eu tenho a certidão de nascimento. Tenho o cartão de segurança social e o contrato de locação como prova de residência. Perdi minha carteira de motorista na mudança para cá há cerca de 2 semanas e preciso de uma identidade. Eu retornarei para tirar a carteira de motorista e eles concordaram. Fiquei ali. Eles me fotografaram e eu recebi a identidade. Eu saio. Então agora eu tenho uma identidade no nome, Gary Sullivan. E esse é o fim deste vídeo. O próximo vídeo é quando eu realmente sou pego em um banco e levado para o centro como Gary Sullivan. Você vai adorar isso. Então se você gostou do vídeo, faça-me um favor e se inscreva, certo?
Ou seja, inscreva-se e ative o sininho. Compartilhei o vídeo. O que mais? Deixe um comentário. E sim, faça todas essas coisas boas. E confira os outros vídeos ou confira o próximo vídeo. E eu agradeço.